Em uma cidade pequena e tranquila chamada Angra, existia uma casa antiga, quase escondida pela vegetação que a cercava. Diziam os mais antigos que essa casa escondia um segredo que nem o tempo conseguiu dissolver. Aqui começa nossa história, e é nessa casa que vamos encontrar nossa pequena heroína, Ana. Ana, uma menina de rosto delicado e olhos curiosos, havia acabado de completar 10 anos. Haviam se mudado para a casa antiga por conta do trabalho de seu pai. Aos olhos de Ana, aquela casa com suas grossas paredes de pedra e cômodos escuros, parecia saída diretamente de um de seus livros favoritos. Num lindo dia de céu azul, Ana decidiu explorar a casa, movida por essa curiosidade infantil incontrolável. Ao aventurar-se pelo sótão, encontrou uma caixa de papelão velha, coberta por uma fina camada de pó e teias de aranha. Dentro dela, descobriu o que pareciam ser antigas bonecas de pano. Eram lindas, mas havia algo nelas que fez a menina sentir um leve arrepio. Não foi o suficiente para evitar que Ana se apegasse às bonecas e as levasse para o quarto. Nas noites que se seguiram, coisas estranhas começaram a acontecer. Ana começou a notar que suas novas amigas pareciam mudar de lugar por conta própria. As mudanças eram sutis no começo, apenas uma mudança de posição, um olhar diferente. Com o passar dos dias, as mudanças foram se tornando cada vez mais claras e perturbadoras. As bonecas não apenas mudavam de lugar, como também pareciam se mover cada vez mais perto da cama de Ana. Os olhos costurados naqueles rostos de pano pareciam acompanhá-la onde quer que ela fosse. Ana tentou contar aos pais sobre as bonecas, mas é claro, trataram como coisa de criança, uma doce imaginação. Mas Ana sabia. À noite, quando todos dormiam, aqueles pequenos seres de pano ganhavam vida. E a cada noite, elas se aproximavam mais de sua cama. Acordada no escuro do seu quarto, olhando para as pequenas silhuetas das bonecas no fim do quarto, Ana pensou: o que elas querem de mim? E foi assim, no meio daquela escuridão, que a verdadeira história de terror apenas começava. Parte 2: A escuridão. O frio rastejante da casa antiga penetrou em Ana, fazendo-a tremer. As luzes piscavam com uma dança ameaçadora. O silêncio parecia um grito ensurdecedor, e o único som audível era o batimento cardíaco de Ana, cada vez mais rápido. As bonecas. A visão delas sentadas na prateleira, seus rostos sorridentes e olhos vazios olhando para ela no escuro, enviava calafrios brutais pela espinha de Ana. À luz do dia, eram meras bonecas, inofensivas, bonitas até. Mas à noite, algo acontecia. Algo que ninguém mais acreditaria. Ana lembrava claramente, na noite anterior, de colocar a boneca de cabelo preto, Mônica, na prateleira mais alta. Mas agora Mônica estava na mesa ao lado de sua cama, sorrindo de forma doce, porém assustadora. As outras bonecas continuaram onde Ana as levou, com uma exceção. Uma boneca ruiva, Carol, antes sentada na segunda prateleira, agora estava na beira da cômoda. Sentindo uma onda de coragem, Ana decidiu descobrir o que estava acontecendo. Apanhou a boneca preta, Mônica, e observou-a mais de perto. Nada, apenas botões por olhos e um sorriso costurado. Devolveu-a à prateleira alta, onde, apesar de sua posição original, sentiu um desconforto penetrante. Noite se transformou em dia, e Ana tragou a sensação de medo. O dia seguinte seguiu o mesmo padrão sinistro. As bonecas mudaram de lugar, sempre se aproximando mais e mais de sua cama. Ana estava à beira do desespero. Ela sabia que algo estava terrivelmente errado. Naquela noite, enquanto olhava atentamente para as bonecas, algo inusitado aconteceu. Os olhos de botão da boneca Carol se moveram. Aquilo foi o suficiente para fazer Ana gritar e correr escada abaixo. O quarto de bonecas estava trancado para sempre. Ela pensou que estava a salvo, que o terror havia acabado. Mas quando a manhã chegou, 2 visitas indesejadas estavam sentadas na beira de sua cama. Mônica e Carol, as bonecas amaldiçoadas, sorrindo para ela. Continuará. A chuva batia nas janelas da casa velha enquanto Ana, encolhida em suas cobertas, observava o quarto escuro. Ouviu novamente aquele arrasto suave e constante. Um som seco, que parecia vir das paredes. De suas amadas bonecas que, a cada noite, se moviam sozinhas. Em uma fraqueza de coragem, decidiu enfrentar a situação. Ana não podia acreditar na realidade que lhe era apresentada, ou talvez quis ignorar. Mas agora, suas certezas estavam desmoronando.
Suas bonecas, aquelas que sempre lhe deram tanta alegria durante o dia, assumiam um caráter sinistro assim que a noite caía. Pegou um por um, colocou-os em um baú antigo, andou quarto abaixo e fechou com chave. O medo a impulsionou a tomar essa medida drástica. As horas passaram. Ana se acomodou em sua cama novamente, o silêncio inundou a sala. Pela primeira vez em semanas, conseguiu adormecer sem o temor que a mantinha acordada. Mas a calma durou pouco. No meio da noite, um som suave ecoou pelo quarto. Um som familiar. Um som que reconheceu instantaneamente como a tampa do baú se abrindo. O coração de Ana acelerou dramaticamente. Ela prendeu a respiração, ouvindo atentamente, esperando que tudo fosse um sonho. Mas não demorou muito para que o som do arrastar retornasse. As bonecas estavam se movendo novamente. E desta vez, não sabia onde estavam. O terror a invadiu. Por medo, não ousou acender a luz ou olhar em volta. Seu quarto, uma vez um santuário seguro, agora parecia um labirinto de sombras em que se escondiam suas bonecas amaldiçoadas. Ela só podia ouvir. Ouvir conforme a distância entre eles diminuía a cada segundo que passava, conforme os sons se aproximavam cada vez mais de sua cama. Até que, subitamente, tudo parou. Nenhuma boneca se mexia. Ana não ouvia nada além do seu próprio coração batendo freneticamente. Ela poderia ter suspirado de alívio, se não fosse pelo medo paralisante que a dominava. Até que, do silêncio mais absoluto, ouviu uma voz sussurrando em seus ouvidos. Bom dia, Ana. Continua. Uma nova semana começou. Ana, ainda assustada com o que ocorreu na semana passada, tinha dificuldades para dormir. Os olhos das bonecas pareciam persegui-la em seus sonhos, olhares vazios, mas cheios de más intenções. As noites, anteriormente cheias de paz e descanso, agora eram o palco para o terror. Com cada novo entardecer, o coração de Ana batia mais forte. Naquela noite, ela decidiu se armar com coragem e enfrentar suas bonecas. Ela não aceitaria mais viver com o pavor de que aquelas pequenas criaturas de pano e plástico pudessem atacá-la enquanto ela dormia. Ana desenvolveu um plano. Ela se enrolou firmemente em seu cobertor, como um casulo, deixando apenas espaço suficiente para espionar seus perturbadores visitantes noturnos. Quando a primeira boneca começou a se mover, Ana prendeu a respiração. O coração acelerado, os olhos arregalados. A boneca de pano rosa, que antes estava na prateleira mais alta, agora estava na borda da cama, parecia encarar diretamente. A cabeça se inclinou para o lado, o sorriso costurado parecia mais maléfico do que nunca. Os movimentos eram lentos, mas constantes. Ana, escondida sob seu cobertor, sentiu uma onda de terror se espalhar pelo seu corpo. Ela queria correr, gritar, mas não conseguia. Estava paralisada. Tudo o que ela podia fazer era observar, em silêncio absoluto, enquanto a boneca de pano rosa se aproximava cada vez mais. Astutamente, Ana decidiu enfrentar seus medos e, com um movimento rápido, esticou a mão e agarrou a boneca, jogando-a pelo quarto. A reação da boneca foi imediata, ela se contorceu e guinchou em protesto. As outras bonecas se viraram em sincronia para encarar Ana. Se era uma batalha que elas queriam, era uma batalha que teriam. Seu coração bateu com ainda mais força. E assim, a quarta parte da história de Ana termina. Na próxima semana, descobriremos se Ana conseguirá sobreviver à sua noite mais assustadora. Era quase meia-noite e a lua brilhava com fulgor sinistro no velho casebre de Ana. Ela estava envolta em uma manta, olhos presos à escuridão do seu quarto. Apesar do frio, o suor percorria a sua testa, tinha o coração batendo forte, os olhos arregalados e o medo era seu visitante indesejado. Aquela noite tinha algo de diferente, um delineado êmbolo de terror. As bonecas, suas antigas amigas, estavam começando a se mover. Não era como se elas dançassem ou rissem. Não, era algo mais sinistro. Elas simplesmente se moviam, aproximando-se, sempre aproximando-se de sua cama. As bonecas, antes presas em suas prateleiras, agora estavam soltas, caminhando à noite. Bonecas que ela tanto amava, agora inspiravam pavor. Cada noite, um passo a mais, cada vez mais perto de sua cama, e nenhum adulto acreditava em suas palavras. Agora, ela podia senti-las. Oh, como podia! A respiração entrecortada vindo do canto onde elas montavam guardia, ele costumava ser um canto de alegria, agora era o coração do seu pesadelo.
Ana saltou com o som repentinamente alto de seus próprios pensamentos. Ela não estava sozinha. Havia sombras dançando na parede. Ela engoliu. Eram as bonecas, ela sabia. Ela podia quase ver seus olhos vazios olhando por ela, por sua alma. Eles estavam lá, ela podia ver claramente suas formas pequenas contra a luz da lua que atravessava a janela. Mas não era o bastante, elas estavam se movendo, aproximando-se da sua cama. Foi então que Ana teve uma ideia, precisava enfrentá-las. Lidar com seus medos, afastar as sombras. Tinha que tomar uma decisão, e rápido. Afinal, até onde ela estava disposta a ir para descobrir o que realmente acontecia quando a meia-noite caía sobre sua casa? Com medo, mas determinada, Ana respirou fundo e deu um passo à frente. Seu destino estava selado, era hora de encarar. As bonecas amaldiçoadas. Capítulo 6 – Insônia e terror. A noite caiu novamente, o silêncio lamacento da velha casa ecoava no coração de Ana. Seus olhos, exaustos, resistiam ao sono, temendo as sombras que se esgueiravam pelo quarto. Inquietas, suas bonecas pareciam espreitar sua vigília com olhares vazios, congelados e sorrisos imperturbáveis. Em sua mente, o tic-tac do grande relógio na sala de estar soava como uma sinistra contagem regressiva. O escuro avolumava-se à sua volta, formando imagens distorcidas na penumbra. De repente, o farfalhar de um tecido trouxe Ana de volta à cruel realidade. Uma das bonecas, que estava sobre o criado mudo, havia sumido. O suor frio cortou sua pele, uma onda de medo a tomou por completo. Parecia ouvir o sussurro leve de passos minúsculos, um riso agudo e estridente roubou a calmaria do quarto. Os pelos em seus braços se eriçaram, um arrepio percorreu sua espinha. Lá estava a boneca, parada junto à porta do quarto, seu sorriso mais aberto do que nunca. O silêncio foi rompido pelo som desagradável que parecia um soluço, vindo da boneca. A boca da boneca abria e fechava sozinha, os olhos redondos e vazios brilhavam na escuridão. O pavor inundou Ana, tornando sua respiração dificultosa. Ela queria correr, gritar, mas o medo a paralisou. Repentinamente, a luz da lua invadiu o quarto através da janela, acentuando a atmosfera perturbadora. Ana podia ver claramente o fio de cabelo da boneca mover-se como se estivesse viva. Ela podia jurar, os olhos da boneca agora estavam focados nela. A noite estava longe de terminar. Tudo estava apenas começando.